Vitória boa para dar um carinho para a torcida gremista. E nada mais. E aí pessoal, tudo bem? Eu sou o Luiz Felipe Macedo, eu sou comentarista e narrador da Rádio Pachola. Coloco meus vídeos de opinião sempre de manhã aqui no canal da Rádio Pachola e sempre te convido a comentar, a se inscrever no canal, deixar teu like, isso tudo é muito importante para fortalecer o nosso trabalho. E claro, se tu quiser me seguir nas redes sociais também, é LZF Macedo, tanto no Instagram quanto no Twitter. E as últimas semanas aí na Arena do Grêmio têm sido um pouco difíceis para a torcida gremista, a torcida está um pouquinho chateada e tudo mais, e com toda a razão, é óbvio. E aí a gente teve a saída do Renato Portaluppi, que encerrou um ciclo, até lamento muito isso pela figura do Renato, mas entendo que realmente a gente precisava de uma renovação, de um ar novo, que não sabemos exatamente quem é que vai assumir o time. E aí tivemos uma eliminação na pré-Libertadores pro Del Valle e agora fomos parar na Sul-Americana, enfim. Tem sido dias difíceis para a torcida gremista. E por isso a gente pode comemorar tranquilamente essa vitória contra o Novo Hamburgo. Mas o que a gente não pode é se iludir. A gente não pode achar que está tudo certo agora por causa de uma vitória contra o Novo Hamburgo. Mas a gente pode sim ficar feliz com isso. Porque querendo ou não, o Grêmio se impôs para cima do time do Novo Hamburgo e conseguiu fazer o resultado dentro de casa. Que é o mínimo que se espera num jogo de gauchão. Tentando fazer uma análise rápida sobre o jogo aqui, a gente pode destacar, por exemplo, a atuação do Breno, que está sempre muito ligado, sempre muito frio e cada vez mais está se consolidando. É claro, é Campeonato Gaúcho, mas aos pouquinhos a gente vai aumentando o nível dos jogos, vai aumentando o nível de exigência que o Breno vai tendo nos jogos e cada vez mais ele vai se mostrando preparado também, então isso é um ótimo sinal. O Wanderson na lateral direita jogando bem como sempre. Nós tivemos uma dupla de zaga com o Rui Rodrigues que foram muito bem quando tiveram que dar bote, quando tiveram que desarmar, mas que ainda precisam ter cuidado com a balaca, isso é muito importante se marcar. Juan muito bem, Rodrigues muito bem ali no combate e tal, na bola aérea, mas o problema é, às vezes eles desarmam e querem dar toquinho na zaga, e isso aí cria muito problema. O Rodrigues perdeu uma bola dentro da grande área que o Breno teve que salvar depois, então tem que ter cuidado, tem que ter atenção com relação a isso. Vamos destacar também aqui as próprias atuações do Thiago Santos, que estreou contra o Caxias naquele empate em 0-0 no Centenário, e que cada vez mais também vai mostrando que a figura do primeiro volante, desse cara mais destruidor, é uma figura importante sim, por mais que alguns tenham algumas ressalvas com relação à figura do Thiago Santos, eu até não acho que seria a melhor contratação possível, mas a figura de um cara destruidor para dar um pouco mais de liberdade para o nosso meio de campo é uma figura importante, o Thiago Santos vai ser esse personagem para nós também, e vale destacar aqui positivamente também a própria atuação do GPR, que vale muito ressaltar isso, se ele tiver a fim de jogar, é muito diferenciado, o problema é, será que ele está a fim de jogar? Eu não sei. Porque em diversas oportunidades eu já vi o GPR aparecendo bem e aí some de novo. Aí aparece bem, aí some de novo. Agora ele está aparecendo bem, será que ele vai sumir de novo? Aqui entra uma desconfiança minha, mas não uma torcida. O que eu torço é que ele continue indo muito bem, porque ele tem potencial, ele tem técnica, ele tem qualidade. Então tudo que eu quero é que o GPR jogue muito bem. Eu torço muito por isso. Só não sei se vai acontecer, mas torço. E aí nós tivemos um destaque negativo sim, que é a atuação do Alisson mais uma vez. Por quê? Porque o Alisson é uma bola de segurança, eu acho que ele é um jogador importante para a grupo, a galera do Grêmio gosta dele, mas com a bola no pé ele não está conseguindo render nada, está perdendo muita bola besta, ele está perdendo bola e dando contra-ataque para adversário, então eu não vejo mais como sustentar o Alisson como titular da posição. Aí nós temos ali como opção um Léo Pereira, nós temos como opção um Gui Azevedo quando se recuperar, nós temos como opção até passar o Ferreirinha para o lado direito e jogar com o Léo Chu do lado esquerdo. Talvez a minha opção seria colocar o Pinares aberto pelo lado direito, que é onde ele de fato joga, onde ele de fato rende, colocando o GPR centralizado. Mas o que importa é, nós precisamos achar alguma alternativa. Até algumas pessoas da rádio gostariam de ver um Rafinha jogando com o Wanderson aberto do lado direito, Rafinha talvez à frente, ou o próprio Wanderson à frente. Mas o que importa é, precisamos achar uma alternativa para o Alisson, porque o Alisson não está rendendo e o Alisson não pode ser mantido como titular da posição. E sobre o jogo é isso, foi um jogo bem assim para o time se soltando. Diego Souza para a rádio foi o craque da partida, eu também votei em craque da partida, porque querendo ou não, bateu uma falta muito bem, fez o gol driblando o goleiro, fez o gol de pênalti, ele traz experiência para o time, inclusive ele foi buscar várias bolas no campo de defesa, então ele está mostrando que está a fim de jogo. E aí eu uso essa figura do Diego Souza para alertar uma coisa muito importante para nossa torcida, tá? Porque o Renato Portaluppi, para o time do Grêmio, ele servia muito como um escudo também. Então ele ia para a entrevista coletiva e se ele não gostasse de algum murmurinho, se ele não gostasse de alguma pergunta que foi feita, ele dizia na lata. Ele chegava lá e dizia, ó, gente, parem com essa besteira, eu confio no meu grupo, o Grêmio tá fechado. Ele blindava o elenco, ele blindava o time como um todo, que a gente até certo ponto tava meio de saco cheio desse tipo de entrevista, mas a gente cada vez mais entende a importância dele fazer esse tipo de coisa. Por quê? Porque o Renato Portaluppi sai na quinta-feira
E a partir do momento em que ele sai, começam a surgir todo tipo de notícia possível de gente tentando desmanchar o Grêmio. Então, sai o Renato Portaluppi, daí a partir disso, surge notícia do Maicon querendo rescindir. Aí surge notícia do Diego Souza querendo voltar pro esporte. Aí surge notícia do Kahneman brigando. Aí tá rachado o grupo do Grêmio entre os atletas mais jovens e os atletas mais velhos. E aí tudo isso vai minando e a torcida do Grêmio começa a ficar impaciente, começa a ficar um pouco até desesperada. E eu digo pra vocês, tenham um pouco de cuidado com esse tipo de notícia. E usa o Diego Souza. Porque surge uma notícia dizendo que o Diego Souza quer voltar pro esporte e no jogo seguinte ele volta para buscar a bola, faz 2 gols e volta para buscar a bola no meio da zaga. Ou seja, ele tá muito afim de jogo. Eu não tô nem dizendo que tudo seja mentira ou que tudo seja verdade, porque eu não sou repórter, eu não tenho essas informações. Eu sou comentarista e narrador da rádio. Mas o que eu tô querendo dizer é, vamos ter cuidado com esse tipo de informação que está circulando por aí, o quanto a gente fica irritado. Então não vamos nos iludir com uma vitória dessa contra o Novo Hamburgo, mas podemos ficar sim felizes, porque a gente precisava um pouco desse carinho. Tem tido muita notícia que está nos deixando chateado, tem muita coisa que está nos deixando para baixo, mas o Grêmio é muito maior do que tudo isso e a gente tem que lembrar disso todos os dias.